Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do sedã médio mais vendido no Brasil, Corolla versão Altis Hybrid de entrada 2023. Para você que não curte o interior claro, nem teto solar, quer praticamente uma versão XEI híbrida, tá aqui esse modelo que eu vou mostrar os detalhes para você no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, são mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED com acendimento automático, indicador de seta, a luz de condução diurna que é esse filete em LED menor e um outro maior que vem até o final do farol, canhão de foco projetor com farol alto e baixo. Todo esse acabamento em cromado e também black piano que realça o destaque do interior do farol, e mais abaixo no para-choque nós temos esse vinco com esse formato de C, com essa peça com todo esse acabamento cinza metálico e também o detalhe em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina que é em LED. Sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, e um item de segurança bem interessante. Já na parte aqui da frente do veículo nós temos essa grade com esse formato trapezoidal, com as aberturas de ar na horizontal, e o detalhe aqui é todo em preto fosco. Mais acima nós temos esse detalhe em black piano que praticamente faz toda a volta aqui no capô, fica bem realçado com esse detalhe também em cromado. Aqui nós temos o logo translúcido da Toyota com a parte cromada e azul, para fazer referência que é um carro híbrido, onde fica localizado os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que inclui ACC e sistema pré-colisão, que eu vou mostrar para vocês lá no interior depois como é o funcionamento. Mais acima nós temos uma câmera no para-brisas que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Uns vincos que saem lá da parte de cima do capô vindo até a frente, também outro vinco que contorna a parte do logo. E agora eu quero mostrar para vocês o motor do Corolla. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido da Toyota fabricado em 1997. O sistema híbrido trata-se de dois motores elétricos e um motor a combustão. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos e torque de 14,5 kgfm. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, e ele não utiliza correia dentada, sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio tipo automático CVT Hybrid Transaxle. Ele não utiliza as polias do modo CVT, e sim as planetárias, e ele vai fazer essa parte da utilização fazendo trocas mais suaves para trazer mais economia do modelo. Mais abaixo nós temos dois motores elétricos. Esses dois motores elétricos são com 72 cavalos e torque 16,6 kgfm. A força combinada do motor a combustão mais os dois motores elétricos são 122 cavalos. E aqui ao lado nós temos essa CPU eletrônica, ela que vai gerenciar o uso do sistema dos motores elétricos e combustão, trazendo mais economia em tempos que o combustível está um absurdo. Tá aqui uma boa opção para você economizar combustível. E também o detalhe com a regeneração das baterias através da frenagem. Isso em dias de trânsito realmente favorece demais, trazendo mais economia de combustível. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo para você estar acompanhando depois. Notem nas imagens todo o detalhe da composição dos motores da Toyota. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que tem a mesma roda da versão XEI, com essa pintura cinza metálica, os vincos bem aparentes, o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 metros de comprimento. O vão livre de solo
é de 14,8 centímetros e aqui nós temos essa silhueta que faz o contorno com o vinco na caixaria de roda, assim como esse contorno que vai da primeira porta até a segunda porta e essa saia lateral. Também um vinco mais aparente que sai aqui da lateral e vai até a parte da lanterna traseira e a inscrição Hybrid para fazer referência que o modelo é híbrido. Na coluna há esse detalhe preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, e aqui acima nós já temos que a cor do veículo, que é um branco perolizado. Rebatimento elétrico dos retrovisores, repetidor de seta e a regulagem elétrica no interior do modelo. Também as maçanetas que são na cor do veículo, o detalhe da coluna B aqui em preto fosco, assim como a terceira coluna também com essa parte em preto fosco e toda a parte envidraçada do modelo. Suspensão traseira que é do tipo independente e toda essa silhueta com o vinco que contorna a caixaria de roda, com esses vincos na lateral que realmente fica bem aparente. E agora eu quero mostrar a parte traseira aqui do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro com sensor de proximidade no painel. É um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. Esse vinco com esse formato de ser armorizando lá na frente do veículo e também essa parte que atravessa todo o para-choque traseiro que fica bem destacado. As lanternas que saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira e todo o sistema de iluminação aqui em LED que realmente fica uma inscrição bem visível à noite. A inscrição Altis Hybrid e também Corolla toda cromada, assim como essa parte que sai aqui da lanterna e atravessa toda a tampa traseira, nós temos o detalhe brilhante e também fosco. A parte aqui com o logo azul da Toyota e também cromado para fazer referência que é um carro híbrido. Terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro e aqui esse botão com a chave presencial no bolso que você consegue estar fazendo a abertura desse porta-malas que, por ser um sedã médio, tem a capacidade de carga de 470 litros nesse porta-malas. É bem interessante. A iluminação interna e você puxando aqui, nós temos acesso à roda aqui com step em aço com um kit de ferramentas que você consegue estar fazendo a utilização se necessário. Todo esse acabamento aqui na tampa traseira e um detalhe também com câmera de ré que depois eu vou mostrar lá no interior. Item de segurança interessante também, a lâmpada de neblina aqui em LED que realmente favorece na parte de visibilidade. E falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP ele conta com 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais também e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, ele tem 2,70 m de comprimento. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás e vou me sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço interno. Então me sentando aqui praticamente ainda sobram aqui 2 dedos. Eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão Altis de entrada dos demais modelos do Corolla 2023. Nós temos aqui também portas revistas tanto do lado do motorista como do passageiro. Esse nicho você consegue utilizar para guardar alguma coisa. O teto é cinza com as alças aqui no teto e a iluminação halógena para quem vem aqui atrás. Revestimento do banco é em couro com essa parte mais lisa e aqui todo esse pontilhado e as linhas aparentes. Eu vou descer aqui para mostrar o espaço interno aqui na parte traseira. Então nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes e também descansa-braço com opção para 2 porta-copos. É uma boa opção quando você está viajando aí com 4 pessoas. E também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Tem também esse botão que você puxa. O banco é bipartido, 60 por 40, então um dia que você não conseguir carregar algo, uma escada, por exemplo, no porta-malas, tem como você descer um dos lados do banco para poder estar fazendo a utilização. Isso é bem interessante. O acabamento na porta já é com revestimento em couro, bem macio ao toque, e essa parte aqui bem macia ao toque também, com a linha aparente também, que fica bem destacada. Os puxadores prata, esse detalhe em preto fosco, com a parte aqui com o acionador do vidro elétrico, com a função auto-down, ele sobe com um toque só. Um nicho aqui na lateral da porta e o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial com a inscrição Toyota e também Corolla. Se você virar aqui do outro lado, a abertura do porta-malas traseiro como uma segunda opção e alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Eu vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros e aqui somente no banco do motorista que contamos com essa alavanca com ajuste de altura. Aqui atrás, essa outra alavanca é para você ajustar a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A abertura aqui
do porta-malas traseiro como uma terceira opção e a abertura também do tanque de combustível. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Altis, versão de entrada 2023, que olhando para o interior do veículo lembra muito uma versão XEI, porém um painel digital, como vocês estão vendo ali, de 7 polegadas em TFT, que fez a abertura inicial aqui do veículo, e a multimídia, que é da Pioneer, 7 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, mas não é sem fio, é com fio. Então nós temos aqui toda a parte com as informações. Por ser um carro híbrido, ele vai aparecer aqui o motor a combustão, os elétricos e o sistema de baterias. Também as informações de viagem, até quanto foi regenerado numa viagem que você está fazendo. E históricos também referente a consumo. Aí você consegue também estar fazendo atendimento de telefone celular via Bluetooth e outras informações que você tem no veículo. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, um card, para que você possa acompanhar depois de como utilizar essa multimídia, para não ficar um vídeo tão longo e depois você possa estar acompanhando. Na parte do console central nós já temos todo esse detalhe em Black Piano e ar-condicionado, que é apenas de uma zona, porém digital. Então você tem a opção do ar quente, ar frio, você consegue colocar a temperatura desse ar-condicionado, fluxo desse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar esse ar-condicionado e também o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Botão Start-Stop com a referência azul aqui de um carro híbrido e todo o detalhe aqui também no console central em preto fosco, que nós temos esse detalhe para estar utilizando como um nicho, e também o câmbio automático que eu falei para vocês, que é do tipo CVT Hybrid Transaxle, não tem as polias do modo CVT. Você tem aqui a opção da câmera de ré, que já vai aparecer a verificação de segurança aqui também, e o detalhe que eu falei para vocês referente aos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então você vai se aproximar do veículo e automaticamente ele aparece os pontos ali na parte do painel que você está encostando. Então realmente favorece, traz bastante segurança para você que está utilizando. Por ser um carro híbrido, ele tem esse modo B aqui. Você descendo para baixo, você utiliza como um freio motor para utilizar numa descida de serra para regenerar o sistema de bateria. Então isso é bem interessante, realmente favorece demais. Nós temos aqui o modo Drive Mode, que você consegue estar fazendo utilização do motor a combustão e motor elétrico, e EV Mode. Vamos supor que você está saindo do estacionamento igual eu estou aqui agora, tem bastante carga na bateria, ou está no trânsito, você coloca no modo 100% elétrico, então realmente traz muita economia. E esse botão aqui que faz parte do sistema de tração e estabilidade, que você pode estar ligando e desligando, que tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Todo esse acabamento em Black Piano, essa parte prata que faz o contorno aqui, e freio de estacionamento que continua sendo manual. 2 porta-copos aqui ao lado para fazer a utilização, descansa-braço revestido em couro com a linha aparente, todo esse espaço para você estar utilizando, tomada 12 volts e uma tomada 2.1 ampere via USB para fazer o recarregamento se necessário. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros aqui, revestimento do banco, ele é em couro com essa parte mais lisa. E os pontilhados aqui também, que ficam bem aparentes, e essa parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura de cinto de segurança, as alças no teto e o quebra-sol, que nós temos a opção aqui com espelho, que quando você puxa ele acende a lâmpada halógena aqui no teto. Retrovisor, que é do tipo fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite. Um exemplo, um carro com farol alto vindo atrás de você, é um item de segurança interessante. E também a parte com as lâmpadas halógenas aqui no teto. Esse botão é para você estar desligando o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo no interior do veículo, ele não vai disparar o alerta caso algo se mova. E também todo esse detalhe aqui do painel bem macio ao toque, com essa linha aparente. E aqui nós temos o informativo com esse acabamento Black Piano, do afivelamento do cinto de segurança e também da opção de airbag. Esse filete que faz todo o contorno ali do difusor do ar-condicionado. Nós temos o sistema ali com tweeters para auxiliar no sistema de som. E olha o acabamento do painel aqui como é bem macio ao toque também. Aqui nós não temos mais aquela TV de tubo como tinha no lançamento em 2020. Eles tiraram, e todo o acabamento aqui do painel, vocês podem ver, ó, bem macio ao toque, realmente tem um bom acabamento. A parte da porta do motorista, os 4 vidros com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico, basta você apertar esse botão, ele vai rebater os vidros que estão aqui, e também regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aqui no painel nós já temos ajuste de altura e também
A parte aqui referente aos faróis que você consegue colocar para cima ou para baixo. Por ser um sedã médio com mais peso, você consegue ter essa opção. E o Toyota Safety Sense, que nós já temos esse botão para fazer aqui o acendimento do farol alto e baixo comutativo. Vamos supor que você está na estrada à noite, no escuro, vem um carro sobre você, ele abaixa para o farol alto e coloca para o baixo automaticamente. Passou o carro por você, ficou escura a estrada novamente, ele volta para o farol alto. Isso facilita demais. A abertura aqui do cofre do motor e também a parte com a direção, que é eletroassistida. Nós temos também ajustes de altura e ajustes de profundidade. Esse volante multifuncional, acabamento em couro com a linha aparente, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Nós temos aqui os comandos do computador de bordo, ali, que são 16 funções, e aqui desse lado a opção das estações de rádio ou modo de música que você consegue estar alternando também. Aqui acima nós já temos também, faz parte do pacote Toyota Safety Sense. Esse daqui você consegue estar ajustando ou setando a velocidade do ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está a 100 km por hora e o carro à sua frente esteja a 80 km por hora e você despercebido não viu o veículo. Então ele vai diminuir a velocidade automaticamente para que você não passe por uma situação de risco. Já esse outro botão que está aqui faz parte do sistema também Toyota Safety Sense, que é a mudança de faixa involuntária. Se você não colocar a seta para o lado esquerdo ou para o lado direito informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai soar um alerta sonoro e visual e também vai fazer a permanência de faixa. Ele vai fazer certas correções para que você fique na faixa de rodagem. Já esse outro botão que está mais acima faz parte do sistema pré-colisão, que você deixando ativado, ele vai identificar uma situação de risco, um veículo vindo até você, e se você não tomar uma medida protetiva para sair dessa situação de risco, ele também vai soar o alerta sonoro e visual e vai fazer a frenagem de forma autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo. Isso é um sistema de segurança bem interessante. Já na parte do painel, como eu falei para vocês, é uma tela de 7 polegadas em TFT, que é maior, que está aqui, e aqui nós temos a medição da parte das baterias do sistema. Aqui do outro lado nós já temos o medidor do tanque de combustível e aqui abaixo nós temos o medidor do arrefecimento do motor. Então nós temos aqui a parte com a tela digital, um velocímetro digital, relógio, temperatura exterior do ambiente, qual o modo do câmbio que está marcando aqui, dá no modo parking, então você tem essa opção por ser um carro automático, trip A, trip B, odômetro total, média de consumo, e está marcando ali, ó, quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no carro, 159 km. Se você colocar para baixo, nós temos um modo de economia da função Eco, tempo de início da viagem, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado. Se você colocar para o lado direito mais uma vez os sistemas de segurança que está ligado e desligado, para o lado direito mais uma vez a estação que está passando na rádio ou no aplicativo que você está utilizando, para o lado direito mais uma vez informações de viagem, o tempo total, e aqui até mostrando o sistema de regeneração ali. O motor a combustão está ligado e está alimentando o sistema de bateria. Para o lado direito, mais uma vez, as configurações gerais do veículo. E uma coisa que o pessoal sempre me pergunta: nas configurações gerais, você consegue apertar aqui e colocar aqui, ó, tipo de medidor. Se você não quer o painel digital, quer o analógico de forma digital, tem como você estar colocando também nessa opção. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla versão Altis Hybrid de entrada 2023. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Iones Carlos, da cidade de Cascavel, lá no Paraná. O segundo salve do canal hoje vai para João Lima, da cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. O terceiro e último salve do canal vai para Carlos Toledo, da cidade de Poços de Caldas, lá em Minas Gerais. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até mais!